Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wagner, sou professor de matemática aqui do curso da CEL EAD e nesse vídeo eu vou resolver a questão de número 7 da prova do Colégio Militar de Belo Horizonte, ano 2021, primeira série, tá? Primeiro ano. Caso você queira assistir aos outros vídeos com as resoluções das outras questões, é só acessar lá o nosso site, www.celead.com.br. Vamos lá na questão então? A questão é essa aqui, ó. Considere a função f definida por f de x é igual a raiz quadrada de x2 menos 7x mais 10, mais a raiz quadrada de x menos 2, sobre a raiz quarta de menos x mais 5. O conjunto imagem de f é... Bom, então vamos primeiro aqui definir o que vem a ser conjunto imagem, tá? Aliás, eu vou definir o que é domínio, contradomínio e o conjunto imagem. Então vamos supor aqui um conjunto, toda função tem dois conjuntos, né? Tem dois conjuntos. E uma regra f que associa os elementos de um conjunto com o outro, tá? Eu vou chamar esse aqui de A, esse aqui de B. Então vou colocar aqui os elementos, ó. Vou colocar aqui o 0, aqui vamos pôr 8 aqui, vamos pôr menos 3 aqui, 7 aqui, 0,5 aqui. Eu vou associar com alguns elementos aqui, ó, só para a gente definir. O 0 eu vou associar com esse aqui, vou chamar aqui de 3, menos 1, 4, 2 e 6. Esse aqui, o 8, eu vou associar com esse aqui, com 3 também. O menos 3 eu vou associar com o menos 4 aqui. O 7 com o 2. E o 0,5 com 6. Bom, isso aqui é uma função porque cada elemento aqui do conjunto A está associado a um único elemento aqui do conjunto B. O A é chamado de domínio, o B é chamado de contradomínio. E o conjunto imagem são os elementos aqui do contradomínio, são os elementos Y do contradomínio, que estão associados com algum elemento X do domínio, que é o A. Então, são os elementos daqui de B que estão associados com os elementos de A. Então, nosso conjunto imagem aqui seria esse aqui, ó. Nesse exemplo aqui, né? É o 3, que está associado com algum X, o menos 4, o 2 e o 6. Veja que esses elementos aqui, ó, o menos 1 e o 1, né, eles não estão associados a nenhum elemento de A. Então, eles não pertencem ao conjunto imagem. Então, observe o seguinte. Para achar o conjunto imagem, nós precisamos saber quais são os elementos do domínio. Qual que é o domínio da função. Porque se nós temos o domínio, olha, nós vamos ver esses elementos aqui estão associados a quais lá do contradomínio. Aí, esses elementos do contradomínio é que vão formar o conjunto imagem. Então, nós precisamos do domínio da função. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos achar o domínio dessa função que foi dada aqui, para depois a gente achar a imagem, tá? Conjunto imagem. Bom, como que a gente acha o domínio dessa função? O domínio dessa função aqui são os elementos de x para os quais existe a função, tá? Para quais valores de x que eu substituindo ali, eu vou achar um valor de f de x, eu vou achar um resultado. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho uma raiz quadrada aqui. E a raiz quadrada não pode ser um número negativo. Se esse radicando aqui der um número negativo, não vai existir a raiz quadrada de um número negativo, então não vai existir a função. Tá? Então a primeira condição é para que esse trinômio aqui do segundo grau, ó, x2 menos 7x mais 10,
esse radicando aqui, ele tem que ser maior ou igual a zero. Então nós temos aqui uma inequação do segundo grau. Nós temos que achar as raízes e fazer o estudo de sinal. Mas vamos ver as outras condições. Ó. Aqui eu tenho uma raiz quadrada também. Então esse radicando aqui, o x menos 2, ele tem que ser também maior ou igual a zero. Eu tenho aqui uma inequação do primeiro grau. E a terceira condição é essa raiz aqui tem que ser raiz quarta, como o índice é par, né? O radicando tem que ser maior ou igual a zero. Seria maior ou igual a zero, mas não pode ser igual a zero aqui, não pode dar zero, porque eu tenho uma fração com denominador zero. Teria uma fração com denominador zero. E também a fração com denominador zero não existe, né? Então não existiria função. Então esse radicando aqui, considerando a raiz quarta, teria que ser maior ou igual a zero, tá? Menos x mais 5 teria que ser maior ou igual a zero, mas não pode ser igual a zero por causa do denominador dessa fração, que não pode ser zero. Então aqui é só maior que zero. Então agora nós temos que fazer o estudo de sinal dessas três inequações e depois fazer a interseção entre esses resultados, né? Porque tem que satisfazer a todas as inequações. Então vamos lá. Na primeira, eu vou deixar aqui que você calcule as raízes aqui desse trinômio de segundo grau, aplicando a forma de Bhaskara. Eu já vou dar o resultado aqui. As raízes desse trinômio aqui são 2 e 5. Tá? Então aqui, ó, vamos fazer o estudo de sinal aqui, ó. Eu tenho uma raiz 2, aqui fechado, que é maior ou igual, e aqui 5. Entre as raízes aqui, a gente coloca o mesmo sinal de A, como aqui é sinal contrário de A. É só você imaginar que isso aqui é uma parábola, que ela está assim, ó, com cavidade para cima. Então, entre as raízes, é menos, sinal contrário de A. O A é positivo, aqui é negativo. E fora das raízes é positivo. Como nós estamos querendo valor de positivo, né, maior ou igual a zero, é x menor ou igual a 2 e x maior ou igual a 2, onde vai dar positivo. Já na condição 2 aqui, é uma inequação do primeiro grau. Então basta passar o menos 2 para lá, vai ficar x maior ou igual a 2. Então vamos fazer o estudo de sinal aqui. Está aqui o 2. X tem que ser maior ou igual a 2, então é daqui para cá. E a terceira condição, nós vamos passar um menos x para o lado de lá. Aí vai ficar 5 maior que x, que é a mesma coisa aqui, que x menor que 5, né? Ou então você poderia passar o 5 para lá, ficaria menos x maior que menos 5, depois multiplicaria a inequação por menos 1, e ao multiplicar por menos 1 na inequação, você troca o sinal da desigualdade. Maior passa para menor. Então, x menor do que 5, então está aqui o 5, olha. Vou colocar aqui bolinha aberta, porque é menor, não é menor igual, né? Então, daqui para cá. Então, a solução desse sistema de inequações vai ser a interseção. Tem que ser aqueles valores de x que satisfazem as três ao mesmo tempo, tá? Então, a única região, o único número aqui que satisfaz as três condições é aqui, ó, no 2, exatamente no 2. Ó, tem 2 aqui, tem 2 aqui, tem 2 aqui. O 2 é comum a todas, satisfaz a todas as três inequações, né? Para cá não pode ser, ó, menor que 2, não satisfaz aqui, ó, a segunda. Entre 2 e 5 não satisfaz a primeira aqui. E maior que 5 não satisfaz a terceira aqui. Então, a solução aqui, ó, o domínio da função, né? Essa função vai ser o 2, é um conjunto unitário.
Ora, isso facilitou bastante, porque se tivéssemos vários valores aqui para o domínio, nós teríamos que achar vários valores para a imagem, né? O conjunto imagem teria vários valores. Se aqui fosse um infinito, né? O conjunto imagem seria infinitos valores também, provavelmente, né? Bom, mas com um valor só para o domínio, ficou fácil achar a imagem. Agora, para achar o conjunto imagem, basta eu pegar esse valor aqui de x, do domínio, né, que pertence ao domínio, e achar a imagem dele aqui nessa função. Ou seja, no lugar do x eu vou substituir por 2. Né? Então vamos ver quanto que dá. Eu vou fazer aqui, ó. Então nós vamos calcular f de 2, a imagem da função quando x é 2. Então vamos substituir aqui, ó. Então vai ficar a raiz, ó, 2 ao quadrado dá 4, menos 7 vezes 2 aqui dá 14, aqui vai ter que dar 0, porque 2 é raiz desse trinômio, né? Mais 10. Mais a raiz, aqui vai ficar 2, ó, 2 menos 2, né? Dá 0. Raiz quadrada de 0 vai dar 0. Vamos pôr aqui. Sobre raiz quarta aqui deu x é 2, né? Então menos 2 com mais 5 vai dar mais 3. Então a imagem, ó, aqui vai dar 4 menos 14 dá menos 10, com mais 10, 0. Vai ficar 0 mais raiz de 0, vai dar 0. 0 sobre 4 raiz de 3 dá 0, né? 0 dividido por qualquer número é 0. Então a imagem da função vai ser o 0, só o 0, é um conjunto unitário. Tá? Isso quer dizer o seguinte, para x igual a 2, aqui no domínio, ó, o 2 vai estar associado com o 0, né? Lá no contradomínio. Aliás, é o único elemento do conjunto imagem. Tá? A resposta nossa aqui é a letra A. Então tá aí. Se você gostou, você deu seu joinha, acione lá o sininho e compartilhe esse vídeo. Eu aguardo você no próximo vídeo com a resolução da questão de número 8. Um abraço e até lá.